Amém, igreja, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida da Letícia. Papai querido, te pedimos, Pai, pela vida da tua serva, que trará a tua palavra, Pai, para a igreja nessa manhã. Usa ela poderosamente, Deus, como instrumento nas tuas mãos, Pai. Fala aos nossos corações, Pai, através da tua palavra, usando a vida da Letícia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cumprimento aqueles também que estão nos assistindo pela internet. Sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, queridos irmãos, para falar a respeito do nosso Deus, a palavra do nosso Deus. E fico sempre muito grata também ao pastor João, que tem confiado essa missão. E para mim é um privilégio poder ministrar a palavra, poder estar nesse lugar de ensinar. E quando a gente ensina, a gente aprende muito. Então, para mim é uma grande alegria também e tenho crescido muito por ter essa oportunidade de ministrar aos irmãos. E nós vamos dar continuidade, então, a essa série de mensagens a respeito do Sermão do Monte. E tem sido muito especial para mim, acredito que para todos que têm acompanhado, que têm participado aos domingos, porque nós temos tido essa oportunidade de aprender a respeito de muitos temas, de muitos assuntos. E Jesus ele fala, né, dentro desse sermão, de muitas áreas, de muitas temáticas sobre a nossa vida cristã e espiritual. E na semana passada nós ouvimos, né, da pastora Mônica, fomos ministrados a respeito aí de repensar a nossa espiritualidade. Ela falou sobre a prática da caridade, da oração, do jejum. E hoje nós vamos falar também a respeito de oração, mas nos aprofundarmos nesse tema da oração. E lá em Mateus 6, do 7 ao 15, se você quiser já abrir a sua Bíblia. E antes de lermos o texto, tem uma frase, do C.S. Lewis, que diz assim, que há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando eu começo a orar. E parafraseando essa frase do C.S. Lewis, a gente pode dizer que há um céu aberto dentro desse auditório fechado, quando nós começamos a orar. Há um céu aberto dentro desse lugar, aqui, nesse momento em que nós nos colocamos diante do Senhor para aprender mais dele. E na oração nós temos a oportunidade de conversar com o nosso Criador. É um momento em que nós temos, de fato, ali esse lugar de intimidade, de desfrutar da presença de Deus. E da mesma forma como não existe relacionamento sem diálogo, também não existe vida com Deus sem oração. E fico pensando, né, dentro do meu relacionamento, né, com meu marido, a pessoa que está comigo todos os dias na minha casa, que passamos boa parte do tempo juntos. Quão é importante o diálogo, né, para quem é casado ou para a família como um todo, né, o diálogo entre pais e filhos, o diálogo entre irmãos. Como é importante que nós tenhamos uma vida de diálogo com as pessoas que convivem conosco, que estão conosco todos os dias. Como isso faz com que a gente possa aprofundar o nosso relacionamento, ter um relacionamento saudável com as pessoas que nós amamos, quando nós dedicamos tempo para ter conversas sinceras, conversas abertas sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós sentimos. E isso também acontece dentro do nosso relacionamento com Deus. Se nós queremos aprofundar a nossa relação com o Senhor, nós precisamos dedicar tempo em conversar com Ele, em falar com Deus. E é na oração que nós fazemos isso, é na oração que nós podemos conversar com o Senhor. E Jesus, Ele nos ensina, Ele vai nos ensinar nesse texto também a como orar, como devem ser as nossas orações. E é maravilhoso saber que Jesus, sendo Deus, quando esteve aqui na terra, né, quando Ele se fez homem, se esvaziou de si mesmo, Ele foi um homem também de oração. Por diversas vezes nós vemos Jesus se retirando para orar, se retirando para falar com o Pai. E nós devemos aprender, então, com Jesus, que nós devemos, sim, dedicar tempo à oração, que isso é fundamental para as nossas vidas. E Ele vai nos ensinar também a como nós devemos fazer as nossas orações. Por isso, quero que você acompanhe comigo o texto.
que está lá em Mateus, capítulo 6. Já está projetado aqui. A partir do versículo 7, vai dizer assim: E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, mesmo antes de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Qual foi a última vez que você orou a oração do Pai Nosso? Não precisa responder, pense aí com você. Essa é uma oração muito conhecida, uma oração muito feita dentro do cristianismo, tanto entre nós, protestantes, como para os católicos ainda mais, uma oração muito presente. E muitas vezes nós repetimos essa oração. Mas quantas vezes, de fato, nós paramos para pensar sobre essa oração, para refletir a respeito do significado das palavras que nós acabamos de proferir aqui ao ler essa oração? E antes de nós pensarmos, nessa manhã nós vamos ter a oportunidade de fazer isso, de aprendermos um pouco mais sobre o significado dessa oração. Mas antes disso, nós temos ali no versículo 7, Jesus fazendo um alerta. Antes de nos dizer como deve ser a nossa oração, ele diz como não deve ser a nossa oração. E ele diz que as nossas orações elas não devem ser compostas por vãs repetições. E John Stott ele vai dizer que a questão aqui, ou o problema, não está na repetição em si, mas numa repetição vã, numa repetição vazia. Nós vamos ver, inclusive, Jesus, lá em Mateus 26, 44, repetindo uma oração. Repetindo. Ele diz, a orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, Jesus também fez uma oração ali, utilizando as mesmas palavras, fazendo a repetição. Então, o problema não é a repetição, mas uma repetição vazia. Uma repetição em que você apenas pronuncia palavras sem ter um processo de reflexão a respeito do significado do que você está dizendo. Então, Jesus está nos orientando ou nos fazendo esse alerta de que as nossas orações não devem ser tal como as dos gentios. A nossa oração não pode ser vazia. A nossa oração não pode ser composta de palavras que não passaram por esse processo de reflexão. Nós não podemos falar com as nossas bocas palavras que não passaram pela nossa mente antes disso. E mesmo numa oração espontânea, pode haver também palavras vazias. Quando nós não nos comprometemos de fato com aquilo que nós estamos falando, quando nós só repetimos jargões que são bonitos e que todo mundo usa na hora de fazer a sua oração, isso também é fazer uma oração vazia. Então, nós temos que estar atentos a isso, porque a nossa oração não pode ser mecânica, não pode ser uma mera formalidade. E, pensando a respeito disso, me lembrei também, quando eu era criança, adolescente, uma vez escutei numa pregação sobre a importância de nós termos também esse processo de reflexão durante o nosso louvor e adoração.
Porque quando nós estamos aqui, junto com o Ministério de Louvor, cantando as músicas, louvando ao Senhor, muitas vezes nós repetimos aquela letra, aquela canção, e nós não paramos para pensar no que nós estamos dizendo. Que nossas orações e o nosso louvor não seja vazio, formado por palavras vazias, mas que nós possamos pensar, meditar naquilo que nós estamos dizendo e nos comprometermos também com aquilo que está sendo dito, que seja sincero as palavras que saem das nossas bocas no momento de oração. Imagine que terrível seria se todas as vezes que eu encontrasse vocês, ou dentro do meu relacionamento, eu tivesse ali uma frase padrão, e eu só repetisse aquela mesma frase o tempo todo. E fosse uma frase sem sentido, sem nexo, que não expressasse nada a respeito do que eu sinto ou do que eu penso. Deus não quer isso dentro do nosso relacionamento com Ele também. Ele quer, de fato, palavras sinceras saindo das nossas bocas. E Jesus ele vai ensinar, então, uma oração modelo, que pode ser utilizada tal como ela é, mas que também nos dá um direcionamento a respeito de como deve ser a estrutura das nossas orações. E ele inicia essa oração dizendo, Pai Nosso. E nesse momento, só nessas duas palavras iniciais, Jesus já está ali quebrando muitos paradigmas. Dentro do judaísmo, para os fariseus, eles se referiam a Deus apenas como Senhor e com esse distanciamento. Nós vemos que alguns escribas, quando iam escrever o nome de Deus, eles trocavam de roupa, eles trocavam a pena, a tinta, tinham todo o cuidado para não errar na escrita. Claro, isso também em reverência, mas existia um distanciamento. E Jesus, ele nos ensina a chamar Deus de Pai. E isso só é possível pelo sacrifício dele. Isso só é possível porque ele, que era o único que poderia chamar a Deus de Pai, o unigênito, veio e morreu por nós para que ele pudesse se tornar também o primogênito entre muitos irmãos. E aí nós, então, por meio de Jesus, temos esse direito de chamar a Deus de Pai. Esse privilégio de chamar Deus de Pai. Pai Nosso. Mas ele completa também essa frase dizendo, Pai Nosso que está nos céus. Então, nós vemos aí Jesus também nos trazendo essa ideia que, ao mesmo tempo que ele é esse Pai amoroso, cuidadoso, zeloso, que está conosco, ele também é poderoso, ele também é grande, ele também é digno de reverência, de temor. Nós precisamos também nos colocar diante dele, reconhecendo quem ele é. E quando falamos da paternidade de Deus, nós precisamos entender também que Deus, ele não é como o nosso pai terreno. E eu vejo muitas pessoas que, às vezes, têm dificuldade de entender essa paternidade de Deus ou de aceitar a paternidade de Deus, porque tiveram experiências ruins com seus pais. Porque foram frustradas, porque foram magoadas nesse relacionamento, ou porque tiveram pais ausentes. Mas nós precisamos entender que Deus não é como os nossos pais. Se você teve um pai, um mau pai, um pai que não foi presente na sua vida, saiba que Deus não é como esse pai. Que Ele possa curar em você também essa relação de paternidade dele para com você. Que você possa entender qual é, de fato, esse papel de um pai perfeito. E se você teve um pai presente, um pai amoroso, um pai cuidadoso, ainda assim, Deus não é como seu pai. Porque Ele é melhor. Ele é muito melhor. Nada se compara a essa paternidade de Deus. E na continuação do verso 9 e 10, nós vamos ver ali 3 pedidos.
né? A oração do Pai Nosso, a gente poderia dividir em duas partes aí, nesse momento dos pedidos. Então, primeiro vão ser 3 pedidos que falam a respeito do interesse de Deus ou da glória de Deus. Inclusive, Calvino, ele faz essa comparação da oração do Pai Nosso com os 10 mandamentos. Que assim como os 10 mandamentos começam, ele tem a primeira parte em que os mandamentos são a respeito, né, de Deus, do nosso compromisso com Deus, e depois nós temos as leis a respeito, né, do próximo e dos nossos comportamentos, né? Da mesma forma, na oração do Pai Nosso, nós vemos primeiro 3 pedidos relacionados a Deus e depois 3 pedidos relacionados a nós e aos nossos próximos também. E os 3 primeiros pedidos, então, são: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E quando nós pedimos que o nome de Deus seja santificado, nós não estamos pedindo para que o nome de Deus seja mais santo do que ele já é, porque isso é impossível. Deus já é plenamente, perfeitamente, completamente santo. Então, quando nós oramos pedindo para que o nome de Deus seja santificado, nós estamos pedindo para que eu, você, a igreja, o mundo possa tratá-lo como ele é, tratá-lo como santo. Para que nós possamos entregar a ele a glória que lhe é devida. Nós pedimos também que o reino dele venha. E assim como ele já é santo, ele também já é rei. Mas quando nós pedimos para que o reino de Deus venha, nós estamos falando: Senhor, venha governar, venha reinar sobre as nossas vidas. Venha reinar sobre a nossa igreja. Venha reinar sobre a nossa cidade. E nós estamos pedindo para esse momento em que nós estamos vivendo, mas também é um anseio para que venha o teu reino e se estabeleça completamente por meio da vinda do teu Filho. Venha nos buscar para que possamos desfrutar desse reinado e, de fato, sermos governados plenamente e podermos ver esse rei face a face. Nós pedimos também que a vontade dele seja feita. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E pedir para que a vontade de Deus seja feita significa também abrir mão da nossa própria vontade. Pode ser que em alguns momentos essas vontades se alinhem e a gente receba aquilo que a gente está pedindo, o desejo do nosso coração. E a gente pode pedir, né, também para aquilo que nós temos sonhado e que nós desejamos. Mas em alguns momentos Deus não vai cumprir a nossa vontade, porque a vontade dele é perfeita. E ela é que deve ser estabelecida em todo o tempo. E quando Jesus nos ensina a começar a nossa oração, orando pelo nome de Deus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, ele está também nos ensinando qual deve ser a nossa prioridade. E isso se aplica nas nossas vidas, porque quando nós entendemos que a prioridade é o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus, então quando o meu ou o seu nome for insultado, quando o meu ou o seu nome for diminuído, questionado, invalidado, nós não vamos perder a cabeça, nós não vamos ficar desesperados ou querendo revidar e buscar a justiça pessoal. Por quê?
nós sabemos que o que nos importa é que o nome dele seja santificado. Tem uma música do Ministério Os Arrais, que eu gosto bastante, que ela diz assim, que o meu nome morra com o meu corpo, mas que o de Cristo permaneça em tudo. E é isso, o nome dele é o que nos importa. Da mesma forma, pedir para que o reino dele venha e ter isso como uma prioridade faz com que nós também não fiquemos tão preocupados assim com as mudanças ou alterações nos governos humanos. Pode ser que em alguns momentos o nosso partido de preferência esteja no poder, em outros momentos não. Mas isso não abala a nossa fé, isso não abala a nossa esperança, porque o que nos importa é que o reino de Deus seja estabelecido. O que nos importa é que o reino dele venha. Que o governo dele seja sobre a nossa vida. E em terceiro lugar, a implicação disso para a nossa vida é de que, quando a nossa vontade não é concedida, quando a gente pede e Deus nos fala não, a gente não fica emburrado, a gente não se revolta contra Deus, a gente não deixa de confiar nele, porque nós cremos e o que nos importa é que a vontade dele seja feita na terra como é feita no céu. E na segunda metade do Pai Nosso, da oração, nós vamos ver 3 pedidos agora, que são petições próprias, petições pessoais. Até então, nós vemos ali pedidos que falavam, né, que o teu nome, que o teu reino, que a tua vontade. E agora nós vamos começar temos ali pedidos que são para nós, mas que são feitos no plural. Por isso, ao mesmo tempo que o Senhor nos ensina a pedir por nós, Ele está também nos ensinando a interceder pelos outros. Nós não pedimos apenas pelo meu pão de cada dia, mas é pelo nosso pão de cada dia. E Lutero vai dizer que o pão aqui é um símbolo para todas as nossas necessidades materiais. Então, quando nós pedimos a Deus pelo pão nosso de cada dia, nós estamos também reconhecendo a nossa dependência de Deus. Nós estamos reconhecendo que nós precisamos dele para que as nossas necessidades sejam supridas. E durante o dízimo, o Ronald falou a respeito disso também, né? De que tudo vem dele, que a provisão vem dele. É o Senhor que provê todas as coisas a nós. E se nós oramos pelo pão de cada dia, então nós precisamos orar todos os dias pedindo, né? Pedimos pelo pão de hoje e amanhã precisamos pedir novamente. Ele segue dizendo: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Nós precisamos do perdão de Deus todos os dias. E essa oração é uma oração ousada. Nem sempre nós paramos para pensar sobre ela, mas nós estamos dizendo para Deus que perdoa-nos com uma condição. Assim como temos perdoado aqueles que nos devem, os nossos devedores. E nos versículos 14 e 15, ele complementa também essa ideia, ou esse ensino, dizendo: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês.
E o perdão ao próximo, ele é uma marca daqueles que entenderam o quanto nós somos perdoados também por Deus. Um coração perdoador é reflexo de um coração arrependido. De um coração que se deu conta, de fato, do tamanho da dívida que nós tínhamos. E que Jesus, por seu sangue, perdoou. Como podemos negar o perdão para alguém, se nós fomos tão perdoados assim? E o perdão, ele precisa ser exercido. Quanto maior o nosso nível de intimidade ou de comunhão, mais a gente tem que exercitar o perdão em relação à pessoa que está próximo de nós. Na nossa família, na igreja. Quanto mais nós estamos perto de alguém, quanto mais nós temos de fato uma vida ali de relacionamento, de viver perto, né, de fato, com essa pessoa, mais a gente precisa exercer esse perdão. E o Watchman Nee, ele fala uma frase que eu achei bem profunda a respeito disso. Ele diz assim: se não perdoamos uns aos outros, não estamos vivendo no reino, nem realizando a sua obra. Precisamos perdoar. E ele segue dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, assim como nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós também pedimos para que o Senhor nos ajude a não pecar novamente, a não cair nas tentações, que Ele nos livre do maligno. Nós pedimos perdão, mas nós não nos conformamos com o pecado. E esses 3 pedidos que nós fizemos a respeito de nós mesmos, e também como uma forma de interceder, que foram sobre as nossas necessidades, pelo pão, o perdão dos pecados e o livramento do mal. Esses 3 pedidos, John Stott vai dizer que nós podemos enxergar a trindade nesses 3 pedidos. Porque o pão nosso nos é dado por Deus, aquele que traz a provisão. Esse Deus que lá no deserto também entregou o maná para o seu povo. Todos os dias dava ao povo o pão de cada dia. E hoje nós não temos pão literalmente caindo do céu. Mas nós temos, sim, provado e desfrutado da provisão do Senhor todos os dias. Porque é por meio dele que nós temos força para trabalhar, é por meio dele que nós temos um emprego, é por meio dele que nós podemos, de fato, ter as nossas necessidades supridas. Então, o pão nosso nos é dado por Deus. E o perdão só nos é dado pela morte de Cristo. Porque Cristo morreu por nós. Por isso que nós podemos pedir perdão e sermos perdoados das nossas dívidas, porque Ele pagou o preço. Ele pagou a dívida que era nossa. Da mesma forma, quando nós pedimos para que nos livre do mal, temos aqui a expressão também do Espírito Santo. Porque é por meio dele, que habita em nós, que nós podemos militar contra a nossa carne, que nós podemos não resistir ou não ceder às tentações. Pelo Espírito Santo que habita em nós. E ele finaliza essa oração com louvor, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
E eu queria te convidar agora para se colocar de pé. E agora que nós refletimos a respeito do significado de cada uma das partes dessa oração, gostaria de te convidar também para que nós possamos juntos orar o Pai Nosso. Que você possa fazer essa oração em conjunto agora, meditando em cada uma dessas partes que nós acabamos de aprender sobre. Que seja de fato uma oração com sinceridade, não uma repetição vazia na nossa vida. Feche os teus olhos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos, Senhor, porque por meio de Ti, do Teu Filho, nós podemos ter comunhão com o Senhor. Nós podemos ter esse acesso à Tua presença. Nós Te exaltamos por isso, Senhor, porque nós podemos ter um relacionamento com o Senhor. E a oração é a forma como que nós temos para falar contigo, para conversar contigo. Que nós possamos, Pai, desfrutar mais desses tempos, desses momentos em que nós estamos em oração com o Senhor. Que nós possamos ter uma vida diária e constante de oração, Pai. Que nós possamos, de fato, aplicar isso em nossas vidas, que seja prioridade do nosso ser, os Teus interesses, a Tua glória, o Teu reino, a Tua vontade, Senhor. E que, Pai, nós possamos confiar em Ti também todos os dias, sabendo que de Ti vem toda a provisão. Que nós possamos, Senhor, também resistir a todas as ciladas do maligno, Pai. Que o Senhor esteja e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, queridos. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, o ensino, a unção do Espírito Santo, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre.